Amém. Eu quero te convidar a fechar seus olhos para a gente orar antes de eu começar a palavra. Fecha seus olhos, coloca a mão na sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, diante, Senhor, da Tua majestade, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora, Pai, para que caia toda a fortaleza de mente, Senhor, em nome de Jesus, todo engano, todo sofisma. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade neste lugar, Senhor. Ministra aos nossos corações, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro todo o ouvido, Senhor, aberto agora para receber da Tua palavra e da Tua verdade. Espírito Santo de Deus, que saiamos daqui essa noite, transformados, Senhor Jesus, por Ti, Senhor, e com a Tua palavra enraizada em nossos corações, Senhor, gerando transformação de vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te peço, Espírito Santo, tens a liberdade, ministra cada um, Senhor, com individualidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eu seja instrumento do Senhor e boca do Senhor, Jesus, para esta igreja, Pai, em nome de Jesus, eu me submeto, Senhor, eu me escondo atrás da Tua cruz, Pai, em nome de Jesus, entrego cada um, Senhor, no Teu altar neste momento, Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos e Tu és muito bem-vindo aqui neste lugar. Em nome de Jesus, amém, amém. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Rafaela Marques, pastora, junto com o meu marido, André Marques, somos pastores aqui da Lagoinha Paulina. Eu fiz assim, né, mas ele não está aqui, está ali. O que acabou de falar aqui com vocês. É muito bom ter vocês aqui, vocês que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês tenham sentido o nosso amor desde o primeiro passo que você entrou aqui neste lugar. Esse é o nosso desejo, que vocês sintam-se amados. Amém? Gostaria de te convidar a abrir a palavra lá em Mateus, por gentileza. Mateus 27, você pode abrir. O Senhor tem ministrado essa palavra desde a semana passada no meu coração. E essa verdade que eu venho falar no dia de hoje não é algo muito novo para alguns. Talvez você já tenha escutado, talvez você já tenha entendimento. Mas se você está aqui nesta noite é porque o Senhor quer lembrar você dessa verdade. E talvez se você nunca escutou, nós vamos aprender juntos mais um pouco da palavra de Deus. E eu quero ler com você Mateus 27, lá no verso 50. Você pode abrir por gentileza. Vamos ler juntos. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Esses dois versos, o contexto dele é basicamente na crucificação de Jesus. Aqui foi a hora em que Jesus entrega a sua vida, o seu espírito e se cumpre, né? O brado aqui de vitória, a gente diz de vitória porque ele diz nessa parte, está consumado nos outros evangelhos. Ele diz, está consumado. Ou seja, eu cumpri o que eu tinha que cumprir. E o que o Senhor mais me destacou a compartilhar com vocês nesta noite é sobre o véu do santuário. E essa verdade que nós precisamos entender, ela precisa ser muito bem entendida em nosso coração, porque ela fará toda a diferença depois que a gente entende o significado do véu rasgado. E para eu falar um pouquinho do véu rasgado, eu preciso falar, porque até cantamos agora há pouco, né, aquela música maravilhosa, em espírito, em verdade. Por que nascemos? Porque Deus nos criou. Talvez você seja novo aqui, talvez você seja já há um tempo de igreja, mas nós precisamos sempre lembrar o motivo da qual o Senhor nos criou. Lá em Gênesis. Quando o Senhor nos criou, fez Adão e Eva, homem e mulher, Ele fez com um intuito, que era o adorar, era ter comunhão com Ele, era ter relacionamento com Deus, era ter intimidade com Deus. E quando eu paro para pensar, eu não sei você, mas quando eu leio a Escritura, eu fico imaginando, né, a majestade, a magnitude de Deus, quando Ele caminhava pelo jardim do Éden para ter todos os dias um encontro com o homem. Você já parou para imaginar?
Eu tenho muito temor quando eu falo dessa palavra. Porque Deus é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto, que o Criador encontra-se com a criatura para ter relacionamento, comunhão, intimidade. E eu vejo quanto Deus é bom e quanto Deus é o amor. Porque muitos podem pensar, não sei se você já pensou isso, já parou para refletir quando a gente para pensar, por que será que Deus colocou uma árvore com fruto proibido no jardim? Precisava disso? Você já parou para pensar nisso? E sabe o que eu vejo quando eu leio sobre isso? Eu vejo o amor de Deus e o respeito que Ele tem. Por quê? Ele poderia simplesmente dizer, me adorem a todos, vocês serão obrigados a me adorar. Mas Ele não fez isso. Ali, Deus estava junto com o homem todos os dias, buscando a comunhão, o relacionamento. E Ele diz assim, veja tudo que eu dei para vocês. Vocês me têm como comunhão, vocês têm o que comer, vocês têm o paraíso. Mas veja, vocês têm a escolha de me amar. Vocês têm a escolha de me adorar. Nada é imposto. Eu o amo tanto que eu dou para você a escolha de você decidir, me decidir. E aí Ele coloca o fruto ali. O que o homem faz, né? A gente para pensar, né? Hoje a gente sofre das consequências, né? Desse pecado que entrou no mundo através dessa desobediência. E quando o pecado ele entra no mundo, há uma separação. Porque quando Deus procura um homem, o homem já começa a se esconder, ele fica com vergonha, porque ele já se vê nu, ele se esconde. Deus sabia de todas as coisas, Deus já sabia que o homem havia errado, mas mesmo assim Deus vai lá ao encontro do homem e procura Adão. Onde está você? Ou seja, Deus o chama de volta ao lugar da qual o Senhor criou para ele estar. E Adão está lá, né, escondido, porque se viu nu, ou seja, já havia errado, já havia desobedecido. Um coloca a culpa no outro, é a história que a gente já conhece. Mas por que eu estou explicando tudo isso? Porque a gente vai chegar no véu. Quando, então, o pecado entra no mundo, a adoração ela se torna diferente, porque nós não mais temos o acesso a Deus, né? E Deus começa a ensinar o povo dele como adorar. E aí lá em Moisés, a gente vai um pouquinho mais para frente, eu vou pular um pouquinho porque é bem complexo, é algo que a gente precisa de muito estudo e é muito interessante você depois parar para estudar profundamente. Mas Deus chama Moisés e Deus fala para Moisés como que deveria ser a adoração do povo de Israel. E aí Deus começa a dar instruções do tabernáculo. Ou seja, Deus entrega para Moisés as leis, né? Porque o homem havia caído, então Deus começa a colocar as leis para que o homem não peque mais. Mas a verdade, meu irmão, é que Deus sabia que mesmo com a lei, seria muito difícil para o homem cumprir toda sem pecar. Mas, para o adorar e para que o pecado fosse redimido, né, remido, o que tinham que fazer? Sacrifícios. E aí, Deus coloca, né, o tabernáculo como que deveria ser. E por que eu estou explicando? Porque o tabernáculo, existe um primeiro véu, onde os sacerdotes entravam, que era o santo lugar. Quando ele passava do primeiro véu, que era o santo lugar, lá existia o candelabro, existiam pães da presença. E depois existia um segundo véu, que era o quê? O santo dos santos, ou seja, só o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar. E aí eu gostaria de ler com vocês o Hebreus 9, do 1 ao 7, para a gente entender um pouquinho esse contexto do que eu estou falando. Hebreus 9, 1 ao 7, eu vou ler. Ora, a primeira aliança, ela tinha regras para adoração, ou seja, com Moisés existiam regras ali para adorá-lo. E também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estava um candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Então, aqui só um ponto. Nessa arca da aliança, era onde se manifestava a presença de Deus. Então, o povo peregrinava, né, Moisés, toda aquela peregrinação, eles levavam a tenda. Ia levando a tenda para que, né, a presença de Deus o acompanhasse. E eu vejo isso, uma graça mesmo de Deus, porque veja, olha só, Deus poderia estar aqui.
né, lá em cima. Mas não, todo o tempo, desde Gênesis, Deus quer o quê com a gente? Relacionamento. Então, de alguma forma, mesmo assim, Deus, através do simbolismo da arca, com a tábua lá dentro e os outros objetos sagrados, ele estava ali representado no meio do povo. E aí a gente continua. E acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Até aqui Hebreus fala, né? Porque é muito complexo, é muito interessante. Deus é muito detalhista, né, gente? Porque quando Ele dá, por exemplo, uma instrução para se construir algo, é medida, é o tipo de material, é a cor. E não foi diferente com o tabernáculo. Então, estando tudo isso preparado, os sacerdotes, eles entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, veja, por que eu estou falando tudo isso? Explicando para a gente ter um entendimento profundo do porquê o versículo lá em Mateus diz que Jesus bradou, ele entregou o seu espírito e o véu rasgou. E o interessante é que quando a gente lê aqui, a gente fala assim, houve terremoto, né? O véu se rasgou ali porque tremeu tudo. Não. O véu se rasgou de alto para baixo e depois a terra tremeu. E quando eu falo de véu, a gente pensa que é um véuzinho. Não, gente. Lá na palavra diz que o véu era uma cortina muito grande. Ela era azul. E ela tinha como os desenhos querubins, que simbolizavam guardar a santidade de Deus, ou seja, a cortina, ela impedia a passagem das pessoas até o Santo dos Santos, ou seja, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, que ia lá levar o sacrifício pelos pecados do povo. Você já parou para pensar a dimensão disso? Imagina se Jesus não tivesse vindo por nós. Tínhamos que ser fazendeiros. Já parou para pensar? Ter muitos bois. E Deus sabia, Deus sabe de todas as coisas. O plano de Deus é a eternidade junto conosco. O plano de Deus é a eternidade junto conosco. Então, desde o início, Deus está buscando o homem para um relacionamento. E mesmo sendo quebrado, Deus faz de alguma forma para que a gente tenha esse relacionamento, que foi o envio de Jesus. Porque imagina, se cada pecado que eu cometo, que você comete, a gente tem que levar uma rolinha, uma pombinha, um carneiro. Jesus, obrigada. E essa verdade que está aqui do véu é muito forte, porque essa cortina que separava o santo dos santos, do santo lugar, que só podia entrar uma vez ao ano pelo sumo sacerdote, era uma cortina de cerca de 18 metros. Era algo surreal. Alguns historiadores dizem que a cortina tinha cerca de 30 centímetros de espessura, ou seja, pesava cerca de 2 toneladas. Ou seja, não é um terremoto simplesmente que vai fazer a cortina se rasgar ao meio. Então, aqui a gente tem alguns pontos para aprender nesta noite. E como eu te disse, talvez não seja novidade para você, porque você já ouviu, de repente, sobre isso. Mas existe algo que o Senhor quer relembrar para nós, como filhos, do que Ele deseja e espera como relacionamento. E talvez você nunca tenha escutado essa palavra e ela vai fazer toda a diferença na sua vida, que quando você tiver total entendimento dessa verdade. E o primeiro ponto que a gente aprende aqui nesses versículos de Mateus é de que a salvação, ela vem de Deus e não de nós. Irmãos, Deus sabia que mesmo a gente tentando cumprir todos os mandamentos, mesmo a gente tentando fazer de tudo, não teríamos como, se não fosse pela graça, se não fosse por Jesus na nossa vida, se não houvesse um sacrifício maior, nós não daríamos conta. Deus sabia desde o início. E aqui, quando ele diz assim, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Muitas pessoas têm um certo engano mesmo, e uma dificuldade de entender de que Jesus se entregou. Muitos pensam assim, coitado de Jesus, foi pego ali, espancado, e colocaram ele na cruz e mataram ele. Não, meu irmão, Jesus entregou o Espírito.
Isso é uma verdade que a gente precisa entender, porque ele não morreu contra a sua vontade, ou vencido pelo cansaço, ou alguém. Não, Jesus morreu voluntariamente. Jesus morreu voluntariamente por mim e por você. Ele não era um mártir, sabe, com uma ideologia que saía assim, não, eu acredito nessa ideologia, eu vou morrer por essa ideologia. Não, Jesus, ele foi como sacrifício, porque ele sabia que não ia adiantar mais só levar rolinha, só levar pombinha, somente uma pessoa. Não, precisava haver uma morte de cruz, de um cordeiro imaculado como Jesus, para que todos os pecados da humanidade fossem perdoados. Isso é muito forte, meu irmão. Jesus, aqui fala que ele não morreu uma morte lenta. Morreu. Jesus bradou, está consumado. Ou seja, ele triunfou com muito sofrimento e com muita agonia. Eu acredito a dor que ele sentiu. Eu não sei se você já assistiu A Paixão de Cristo. Se você já assistiu? Se você não assistiu, assista. Talvez você assista só uma vez, porque eu não consegui assistir a segunda vez. Mas ali foram, 2, 3 horas de filme, você já fica agoniado em ver Jesus sofrendo por nós, entregando. É uma dor, gente. A palavra diz que ele sua sangue. Se você ler os cientistas explicando ao ponto que chega alguém suar sangue, é um ponto de sofrimento extremo. Mas ele se entregou como um cordeiro calado por mim e por você. E quando ele grita aqui, está consumado, ele declara, eu venci a morte, eu triunfei em cima do diabo, o pecado está perdoado, nós teremos vida eterna. Ele brada, porque ele brada de alegria. Jesus morre com alegria, talvez não dando risada, mas no seu espírito, de eu cumpri o que eu tinha, que eu precisava fazer nessa missão aqui na terra. Ele morre como vencedor. E ele faz de mim e de você vencedores com ele. E aqui, quando eu entendo que a salvação não vem de mim, eu entendo que não adianta eu fazer muita coisa. Não adianta eu ficar indo atrás de obra. Não adianta não adianta mais sacrifício, não adianta mais ritual, não adianta mais campanha, não adianta mais. Porque Jesus já fez essa obra na cruz por mim e por você. É libertador quando a gente para pensar. Na verdade, o peso, sabe, esse peso que está sobre nós, ele é removido, porque Jesus já levou sobre si toda a enfermidade, todo o nosso pecado, todo o peso. Não tem mais acusação, não existe mais acusação. O inimigo não pode mais nos acusar. O véu, ele foi rasgado. Sabe o que significa quando o véu ele é rasgado? É acesso direto ao Pai. Aleluia! Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Ou seja, o pecado entrou no mundo através de Adão e de Eva. O pecado separou Deus do homem. O véu separava Deus do homem, e Jesus veio para quê? Para rasgar o véu, como sacrifício, ou seja, eu posso ter acesso à presença de Deus, eu posso ter acesso, eu posso falar diretamente com Deus, não precisa ser o sumo sacerdote que fala por mim, eu tenho acesso direto ao Pai. Então o véu rasgado, quando diz naquele versículo, e o véu rasgou, é por isso, quando Jesus morre na cruz, nós temos, o caminho foi feito, o caminho foi aberto. Enquanto Jesus, ele entra no Santo dos Santos, literalmente, nós aqui entramos no Santo dos Santos também, porque o acesso é aberto para nós. O sistema religioso judaico, ele cai junto com o véu quando rasga. Porque eram só os judeus. Já parou para pensar? Era só os judeus que entravam no templo em Jerusalém, era só eles. E aí eu me lembro da passagem lá em João 4, que fala quando Jesus precisava passar por Samaria. E ele encontra a mulher samaritana naquele poço, pede água para beber, vocês talvez conheçam essa história. E ela diz assim, Jesus, uns dizem que precisamos adorar a Deus no monte, vocês judeus dizem que precisamos adorar a Deus em Jerusalém, que é onde estava o templo. Onde que adoraremos a Deus? E o que Jesus fala para ela? Ele fala assim, está chegando o tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Foi o louvor que nós cantamos. Ou seja, o ritual caiu. Não é mais para judeus apenas, mas
é para gentios também. O acesso ao Pai não é só para judeus, não é só para o povo de Israel. É para todos, é para a humanidade. Então, quando Deus envia Jesus, o véu rasga, isso significa para nós que eu tenho acesso ao Pai direto. Eu posso fechar os meus olhos e falar com Deus. Amém? Quando a palavra diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, ou seja, é do céu para nós, é do alto para nós, é de Jesus sendo enviado para nós. Não é porque a cortina estava velha e foi despedaçando, não, ela foi rasgada ao meio, porque Deus estava nos mostrando que Jesus foi do alto para baixo, então do céu para a terra, para abrir o caminho, para abrir o acesso direto ao Pai. E muitas vezes a gente tem a dificuldade de aceitar esse sacrifício de Jesus, sabe? A gente não precisa mais de mediador, não precisa mais de pessoas, sabe? Eu sempre falo assim, é importante a gente pedir oração para alguém, é importante a gente ter pessoas de oração, a gente ter amigos, confidentes, pastores, aconselheiros, mas você tem acesso ao Pai. Você pode abrir a sua boca e orar a Deus que o Pai que está nos céus, Ele te ouve. Muitas vezes é colocado em nós, sabe, um peso de uma... Querem colocar de novo o véu. Sabe, no ensino, são algumas pessoas. Porque é um ungido. Porque, não, meu irmão, é para mim e para você. Jesus morreu para mim e para você, não é para alguns, não. Então, o que eu estou trazendo aqui? Que Deus está trazendo aqui para nós? Se você estava se sentindo indigno de estar na presença de Deus, eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Nós somos perdoados, nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Essa é uma verdade sobre a nossa vida. Talvez você esteja pensando, mas você não sabe o que eu fiz. Então, meu irmão, é por todos os pecados que Jesus veio morrer por mim e por você. Somos todos pecadores. Todos. Quando Adão errou, desobedeceu e o pecado entrou no mundo, ou seja, a carne nossa é pecaminosa. Nós precisamos constantemente vigiar. Nós precisamos constantemente da ajuda de Deus para nos manter. Nós precisamos constantemente pedir perdão ao Senhor todos os dias. Mas pastor, é muito difícil mesmo, mas com Jesus a gente vai vencer. Por isso que Ele veio morrer por mim e por você. Se Ele não viesse, ninguém ia ter salvação. Essa é a verdade. Estava muito difícil. E Deus faz, de Gênesis a Apocalipse, o plano é da salvação. De Gênesis a Apocalipse, o plano é da salvação. Ou seja, Deus nos ama tanto que em todo momento Ele está querendo o nosso coração. Ele está querendo a nossa vida. E a gente está assim, mas eu não, já enviei meu filho por você. Já foi rasgado o véu. Em nome de Jesus. Muitas vezes a gente se conforma de ser meros espectadores. Sabe? A gente gosta de ver a pastora pregar, que palavra gostosa. A gente gosta de ver o irmão caindo, que lindo mover do Senhor. E a gente não está querendo entrar no Santo dos Santos. A gente tem medo. A gente tem medo muitas vezes. Não, meu irmão, Deus rasgou o véu, era para mim e para você. É para sentir essa presença, é para sentir essa glória. É para sermos lavados pelo sangue de Jesus. É para a gente ter o tete-a-tete com Deus. Sabe aquele relacionamento que Deus tinha lá com Adão e Eva? Ele quer ter conosco todos os dias. E Deus está assim, meu irmão, filho, né, meu irmão? Filho, fala comigo. Abra sua boca, me chama, me adore, me ore. E a gente está assim, a gente está distraído com outras coisas. E o Senhor de Gênesis, Apocalipse, está tentando falar conosco, está tentando ter relacionamento conosco. Sabe o que depende? De mim e de você. Porque Jesus já fez o papel dele. E a gente está fazendo, a gente está orando, a gente está adorando, a gente está buscando, a gente está pedindo ao Senhor, Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? Eu quero fazer a tua vontade. O Senhor morreu naquela cruz, eu não faço ideia da dimensão da tua dor, mas eu quero fazer valer a pena a sua morte de cruz. Será que temos feito isso? Ou a gente está assim, que igreja linda, que louvor mais bonito. Olha, tem até o tema, o véu rasgou ali. Meu irmão, quando está na adoração, erga seus braços, adore ao Senhor, entra na atmosfera, porque isso aqui não existia antes. Não existia. Os judeus estavam lá naquela carga pesada, meu Deus, pequei, aí tinha aquela sumo sacerdote, levar as rolinhas, toda vez era um ritual. Jesus veio e
quebrou todo o ritual. E hoje nós podemos sentir o Espírito Santo. Nós podemos estar na presença de Deus, não ser meros espectadores. Quantas vezes a gente deixa que qualquer obstáculo nos impeça de orar, de buscar, sabe? Eu pequei, caí de novo. Aí sabe o que acontece? Eu vejo muito disso. A pessoa erra e ao invés de vir para a presença, ao invés de vir para Jesus, ela vai embora. Aí a pessoa escolhe pecar, a pessoa escolhe errar, mesmo a palavra, o manual estando lá. E sabe o que ela faz? Vira as costas para Deus e vai embora. É melhor ficar longe mesmo de Deus. É óbvio que você não vai sentir a presença de Deus, né? Você está com pecado. Pecado, separação, precisa haver arrependimento, precisa haver acerto com Deus. Né? Não combina, não, entenda, Jesus veio, mas precisa haver o que? Arrependimento, precisa querer nova vida, nunca mais vamos pecar. Não, a gente está nesse mundo, a gente constantemente precisa vigiar. Pecou, volta ao Senhor, se arrepende, para de praticar, muda, arrependimento é mudança. Mas não, a pessoa erra, peca, ainda fala assim, não vou para a igreja hoje. Meu irmão, é a igreja, você precisa, é Deus, você precisa. Se a gente ficar longe de Deus, o que vai ser da nossa vida? Porque nós estamos aqui de passagem. Jesus veio para nos resgatar, para termos o quê? A vida eterna. Por isso, meu irmão, aqui vai ser difícil mesmo, não vai ser fácil. O mundo é assim mesmo, e a gente precisa ter o quê? Nossa esperança na eternidade. Esperança andar com gente bacana, andar com gente que é de Deus, andar com gente que ensina, buscar uma igreja que é bíblica, uma igreja que tem palavra, uma igreja que tem o Espírito Santo. É assim, gente. Aí tem gente que quer andar com qualquer pessoa e quer ainda achar que... Gente, nós temos inclinações para o pecado. A gente precisa fugir do pecado, fugir da prática. Se eu fazia, eu não faço mais, eu não vou lá no lugar que eu fazia. Ponto. É posicionamento. Por quê? Porque, meu irmão... Deus não mais decidiu, quando o véu se rasga, morar num templo. Quando o véu se rasga, Deus está dizendo assim, vocês não vão mais me encontrar atrás de um véu que não permite passagem. Eu vou morar dentro de você. Eu não sei se você está entendendo a dimensão disso, mas Deus que nos criou, Deus maravilhoso, que fez tudo, nos fez para ter relacionamento com Ele. E a gente mesmo que é errado na história, Deus ainda vai nos ajuda e vai até que envia Jesus e tal, porque não vai ter mais templo, não vai ter mais que carregar a arca, não vai ter mais que levar a rolinha. Eu vou morar dentro de você e a gente está ainda assim, acorda, igreja! Nós precisamos entender que estar na presença de Deus, ela requer fé e ousadia. E não é por merecimento, porque você não merece. Nem eu. Ninguém é merecedor de nada. Muito pelo contrário, a gente depende da graça, da misericórdia. Eu agradeço todos os dias. Eu sei que você também agradece a Deus. Obrigada por me salvar, Jesus. Porque estávamos condenados à morte, ao fogo no inferno, gente. Essa é a verdade, por escolha nossa. E Jesus envia Jesus, o seu único filho, para morrer por nós. Imagina, o único filho para morrer por nós. E muitas vezes a gente está assim, mas eu não mereço, Jesus. Não é, aceita, vai com fé. Fala, obrigada, Jesus, me perdoa de novo, me perdoa, não queria ter feito isso, me ajuda nas minhas fraquezas. E levanta e prossegue. O terceiro ponto que eu aprendo nesse versículo de Mateus é que nós somos abençoados através de Jesus. A terra tremeu, né, diz lá os 51, 52. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. É muito forte isso, porque veja, até quando Jesus se entrega seu Espírito, Ele traz vida para os mortos aqui nessa terra. Você já parou para assistir? Você já tinha lido essa passagem? Quando Jesus ele morre, se entrega o Espírito, que Ele entrega como sacrifício por nossos pecados. E quando você lê a palavra, diz que foi na hora nona. Ou seja, na mesma hora em que o sumo sacerdote fazia lá a entrega dos sacrifícios lá no templo, foi na mesma hora que Jesus morre e entrega o Espírito, ao mesmo tempo. Ou seja,
Jesus morreu na hora por sacrifício dos nossos pecados. E o que acontece? A terra treme, porque Jesus é assim, gente. Ele traz vida onde está morto. E os mortos se levantam assim, meu Deus, imagina o povo olhando, né? O que está acontecendo? Então, quando o véu se rasga, os céus se abrem para nos abençoar. E eu quero te lembrar quais são as bênçãos que nós temos quando Jesus morre naquela cruz. Primeira de todas, a salvação, a vida eterna. A segunda, a libertação por Jesus. Porque, veja, muitos ainda estavam endemoniados quando Jesus passava e ele libertava de demônios. Existem pessoas, gente, é mundo real. O mundo espiritual é real. Tem gente que fica, será que existe? Existe, já vi cada coisa. E Jesus, no nome dele, ele nos dá autoridade. Ele nos dá autoridade para expulsar. Não é você, tá, gente? Não é merecimento, entenda isso. É no nome de Jesus. Então, nós podemos, através da morte de Jesus, através dessa bênção que Deus nos dá, expulsar demônios através do nome dele. É para mim e para você. Nós podemos ter, através da morte de Jesus, a vida em abundância. Não é somente viver, é uma vida com propósito. Uma vida com abundância, uma vida que talvez não seja fácil, mas é com abundância, é com alegria, porque, novamente, a gente vive com a esperança do porvir, que é a vida eterna. É isso que enche o nosso coração. A morte de Jesus nos traz a purificação, o refrigério e o descanso é por Jesus. O refrigério e o descanso. Quando eu falo de refrigério e descanso, às vezes a gente pensa assim, né? Mas eu trabalho muito. Mas não é de trabalho, gente, porque realmente Adão pecou, né, gente? Vai ter que trabalhar mesmo, a mulher vai ter dor, a gente vai ter que lidar com a realidade. Mas quando ele fala de refrigério e descanso, principalmente na alma, na minha alma. Jesus, ele nos dá o descanso, o refrigério na alma. Eu descanso nele porque eu sei que eu posso confiar que ele está no controle de todas as coisas da minha vida. Em Jesus eu tenho a perfeita paz. Eu tenho paz em Jesus. Gente, não tem como, quando você chega no lugar, na presença, e você ora e declara a paz de Cristo naquele lugar, permanecer. Porque quando a luz ela chega, a trevas tem que ir embora. Você não está entendendo. Às vezes você fica assim, meu trabalho é muito difícil. Meu irmão, se posiciona. Se posiciona como autoridade naquele lugar, como luz naquele lugar. E declara. Eu lembro, eu trabalhava num lugar tão perturbado que levava até óleo assim, ó. Aí o chefe não estava, em nome de Jesus, e ia orando. Vai orando, meu irmão, leva óleo, ora, unge, declara aquele lugar do Senhor. E Deus se encarrega em movimentar tudo aquilo, no nome de Jesus. A vitória nós temos em Jesus. Proteção e segurança é só em Jesus. Batismo do Espírito Santo. Gente, isso foi um presente tão maravilhoso de Jesus naquela cruz. O Espírito Santo de Deus. Gente, o povo não tinha Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, né? A Trindade, ele é o próprio Deus. Então, quando o véu se rasga, eu não habito mais em templo, eu habito dentro de você. É o viver o sobrenatural, é viver o céu na terra, ter o Espírito Santo de Deus em nós. Eu não sei você, mas meu coração se enche de temor quando eu entendo que Deus, na sua magnitude, na sua majestade, ele decide viver dentro de mim, de você, sabendo que nós somos pecadores. Ele decide morar dentro de mim, de você. Sabe para quê? Para nos ajudar. Para nos ajudar. Ele sabe que é muito difícil para o homem, desde o início, se manter firme, porque é muito difícil, o pecado entrou, e ele deixa o quê? O Espírito Santo para nos confortar, consolar, direcionar. É o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus. Eu não sei, você até brinquei de manhã, né? Os irmãos deu risada aqui, eu não sei algumas, vou falar para as mulheres, mas eu oro para tudo com o Espírito Santo. Até quando eu vou no shopping, eu peço, falo, Espírito Santo, me ajuda a achar uma promoção, me ajuda a entrar na loja certa, que tenha uma promoção de uma roupa que eu gosto. Porque Deus é o nosso amigo, é o nosso Senhor, nosso Salvador. Gente, você consegue entender a dimensão disso? Você tem acesso, você pode orar, você pode declarar, você pode pedir. Às vezes a gente não pede, por isso que a gente não tem. Peça, eu peço assim, eu brinco com o André, a gente é muito ousado, aí junta nós dois, né, a fé é grande. Eu falo que eu gosto de sonhar e pedir as coisas muito altas, muito grandes, coisa assim, louca, né, bem sobrenatural, coisa que é impossível para mim, porque eu falo, para Deus não é impossível. E se Ele fizer só metade, já está grande, entendeu? Então isso aqui, ó,
É coisa de sonho grande, de sonho alto. E Deus faz o quê? Ele honra a fé. Ele honra a fé. E ele deposita alguns sonhos nos corações aí, que talvez esteja falando assim, mas será? Confia. Dá o primeiro passo. Ora. Se Deus está te falando, meu irmão, é Deus. Ele é contigo. Você não precisa mais de ninguém. Olha outra bênção que Jesus nos deixa. A cura divina. A cura. Jesus disse, ele nos ordenou que orássemos por cura. E muitas vezes a gente fica com vergonha, com medo. Se eu orar, a pessoa não cura. A gente é Deus. Deus cura ou não, Ele que deseja. Mas é o nosso dever o quê? Orar. Se alguém estiver enfermo, ore. E quando eu oro assim, em nome de Jesus. Eu declaro a cura no nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Porque se fizer, foi Deus quem fez. Se não fizer, foi Deus que não fez. Mas que eu vou orar. E Jesus nos deixa essa bênção de orar no nome dEle. Fortalecimento espiritual só com Jesus. Solução de problemas é só com Jesus. Tem muita gente que fica procurando ajuda com os outros, conselho. Às vezes procura gente errada. Vai orar, meus irmãos. É seu casamento. É um problema que você tem na área sexual. É um problema difícil. É um problema de depressão. Um problema de ansiedade. Ora para Deus. Deus pode todas as coisas. Não que eu seja contra. Quem me conhece, quem anda comigo sabe. Eu sou super a favor de terapia, com bons profissionais cristãos, principalmente. Sabe, se preciso for medicamento, acompanhamento médico, nós somos corpo, alma e espírito, nós precisamos. Mas a solução dos nossos problemas é só Jesus. Às vezes a gente fica assim com a colega do serviço. Porque o meu marido não abre intimidade, gente. Não abre. Sabe, baú que fica aberto é roubado. Os tesouros. Fecha o seu baú, cuida da sua família, fica em oração. Ora para Jesus, jejua, ora, vigia, fecha a boca. Fecha a boca e ora. E você vai ver Jesus fazer por você. E o véu rasgado nos diz que as bênçãos são nossas através de Jesus. E para finalizar, eu quero orar, eu quero ler, vou orar também, mas eu quero ler, em Hebreus continua falando, e eu quero ler essa verdade, que como ele finaliza aqui, eu vou ler Hebreus, você não precisa abrir se você quiser, vou ler 11, 15, 22 e do 24 ao 28, Hebreus 9 ainda, você pode depois ler em casa, diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote, ou seja, Jesus veio como sacrifício, e ele veio como sumo sacerdote das nossas vidas. Dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, ou seja, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, não é? Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, ou seja, todo o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. E da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá, olha que lindo, essa é a promessa que Deus deixou para nós. E aparecerá a segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam. Feche os seus olhos, levante-se por gentileza. Vamos adorar ao Senhor esse louvor, com essa verdade. Obrigada, Jesus.